Quero começar hoje, meus irmãos, com uma pergunta. Você sabe qual é o maior livro da Bíblia? Bom, se você respondeu o livro de Salmos, você acertou. E o menor? Se você respondeu segunda carta de João, acertou também. Segunda carta de João somente tem 13 versículos. E eu estou fazendo essas perguntas aqui hoje porque nossa mensagem hoje está baseada no segundo menor livro da Bíblia, que é a carta de 3ª João, que somente tem 15 versículos. Então hoje a mensagem vai ser baseada nessa epístola que João escreveu, uma das igrejas da Ásia. E você pode estar dizendo, pensando consigo mesmo, um sermão baseado num livro inteiro? Agora, eu pergunto para você, se você tem tempo disponível para gastar diante, vamos dizer, do seu computador durante horas, olhar seu smartphone, os áudios, os vídeos, olhar mensagem, digitar mensagens, passar seu dedo para cima e para baixo, por muito tempo você acha que 15 versículos vai ser demorado? Então, eu convido você a prestar atenção na pregação de hoje, baseada na carta de 3ª João, que nós vamos daqui a pouco ler. Essa carta você pode ler, vamos dizer assim, normalmente em 1 minuto e 50 segundos. Uma leitura normal. Agora, se você quiser meditar nesse livro, você pode levar horas também, na mesma epístola, de 15 versículos. O nosso tema hoje é Cooperadores da Verdade. E o assunto predominante aqui nessa epístola de João é a hospitalidade a obreiros itinerantes. Estava existindo alguns problemas ali nessa igreja, então João escreve essa carta para Gaio, e endereçada particularmente para ele, provavelmente era um dos líderes da igreja. E a hospitalidade a obreiros itinerantes era realmente o assunto dessa carta aqui. O problema que estava ocorrendo, qual era? Era que a igreja estava enfrentando uma dificuldade com um certo indivíduo chamado Diótrefes, que não estava dando hospedagem aos obreiros itinerantes. Então, naquela época, os missionários saíam fundando igrejas através das cidades e eles passavam pelas igrejas com cartas de recomendações para que pudessem receber pousada um dia ou 2 dias, e assim continuariam a sua viagem. Mas estava havendo um problema aqui de resistência por parte desse indivíduo que eu falei. E quando nós pensamos em hospitalidade, hoje nós temos uma ideia de como funciona. Mas no princípio da igreja primitiva, eu vou ler aqui um documento deles, que exigia um pouco de prudência e de sensatez para hospedar as pessoas. E por isso os apóstolos fizeram um documento que equivale mais ou menos a um documento que nós temos em nossas igrejas de regimento interno. Então, esse documento chamava-se Didaquê. Então, é um manual de instrução dos 12 apóstolos que a igreja do primeiro século usava, como eu disse, equivalente ao nosso regimento interno. E eu copiei alguns trechos aqui do Didaquê, que fala sobre hospedagem. Então, eu vou dar uma lida aqui e vocês observem o seguinte. O Didaquê Manual Eclesiástico do primeiro século mostra que, às vezes, a hospitalidade cristã primitiva sofria abusos. São dadas instruções no sentido de que um apóstolo, aí começa a dizer agora aqui o que está no Didaquê, um apóstolo não se hospede por mais de 1 dia ou, em caso de necessidade, 2. Se ficar 3 dias é falso profeta. Capítulo 11, verso 5. Se ficar 3 dias é falso profeta. Então, o que está dizendo aqui? Um obreiro verdadeiro mesmo, ele seguiria essa praxe aqui para não dar nenhuma margem para a desconfiança que ele, porventura, fosse um falso profeta. Então, ele seguiria essa linha aqui. 1 dia, 2 dias, se ficasse 3 dias era falso profeta. Então, na verdade, o falso profeta, não conhecendo esse regimento aqui, ele ficaria 3, 4, se deixasse, né? E ele se revelaria quem era. Outro ponto aqui no capítulo 11, verso 6 do Didaquê, diz assim: ao partir, ele pode receber alimento bastante para sustentá-lo em sua viagem,
mas se ele pedir dinheiro, é falso profeta. Parece que nós temos em nossos dias alguma coisa semelhante. No capítulo 11, ainda versículo 12, desse Didaquê, de novo, se um profeta aparentemente falando sob a inspiração do Espírito Santo disser, dei-me dinheiro ou alguma coisa, não deve ser atendido, a menos que o dinheiro seja para outros que estejam passando necessidade. Então, temos uma observação aqui no capítulo 12, verso 2 e 3 a verso 5 do Didaquê. Reconhece-se que os verdadeiros profetas têm direito a estada e sustento. Está no verso 13 do capítulo 12 do Didaquê. Mas um viajante cristão comum não deve ser hospedado de graça por mais de 2 ou 3 dias. Se quiser estabelecer-se, deve trabalhar para viver. Se negar a fazê-lo, está mercadejando sobre Cristo. Capítulo 12, versos 3 a 5 do Didaquê. Então, vocês vejam bem, era necessário que houvesse prudência para hospedar viajantes. Então, nessa carta de 3 João aqui, existe uma recomendação que é levada em mãos a Gaio por João. Hoje eu acho que nós deveríamos adotar mais ou menos esse princípio de receber obreiros ou irmãos itinerantes de viagem para ser hospedados, com cartas de recomendação de alguém de confiança mesmo. Então, nosso tema hoje é Cooperadores da Verdade, e nós vamos agora pensar no objetivo dessa carta, que tem alguns pontos que eu quero destacar. Primeiro, João trata aqui para não se descuidar da hospitalidade. Esse é um ponto aqui na terceira carta, na sua terceira epístola, enviada para Gaio. Não se descuidar da hospitalidade era um incentivo que o João estava dando. Incentivar Gaio, que é a pessoa que foi endereçada à carta, a continuar sendo um bom exemplo, como nós vamos ler daqui a pouco. E condenar esse indivíduo chamado Diótrefes por sua arrogância. E nessa carta existem 4 pessoas envolvidas aqui. Temos Gaio, temos Diótrefes, temos Demétrio e o próprio João que a escreveu. Então nós vamos começar lendo aqui os versos de 1 a 8, que fala sobre Gaio. Então vamos ver aqui os versos de 1 a 8 da terceira carta de João. O presbítero é o amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. João estava muito contente em se referir a Gaio dessa forma. Assim como ele ficou entristecido por ter um Diótrefes nessa igreja, ele ficou muito alegre, como ele diz aqui, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Aqui estamos falando de Gaio como um bom exemplo na igreja, uma das igrejas da Ásia, e como boa influência para que irmãos pudessem continuar caminhando com Cristo no mundo pela influência de um bom exemplo como era Gaio. Então João está aqui elogiando Gaio, com isso tudo dando um incentivo para ele continuar fazendo isso. Então, Gaio entendia muito bem a questão da hospitalidade. É um assunto muito delicado, porque hospitalidade é um negócio que dá muito trabalho. E na verdade, nós precisamos entender bem o valor que Deus dá a isso. Nós temos lá no capítulo 13 de Hebreus, verso 2, que ele fala assim, não negligenciemos a hospitalidade, porque alguns, quando fizeram, sem saber, hospedaram anjos. Ele está se referindo aqui a Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, quando ele acolheu os anjos que foram dar o anúncio ali do nascimento de Isaac e da destruição de Sodoma e Gomorra. Então Abraão não sabia que era anjo, mas Abraão foi um verdadeiro hospedeiro de primeiríssima qualidade. Vocês podem olhar lá o que ele fez. Matou animais, mandou assar,
preparou um almoço muito grande. Abraão era um grande hospedeiro. É isso que a Bíblia nos incentiva a fazer como irmãos em Cristo Jesus. E tem um texto lá em Mateus capítulo 10, verso 40, a respeito disso, e o contexto ele se encaixa perfeitamente, porque Jesus está falando exatamente disso, quando ele diz: quem vos recebe a mim, me recebe a quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vou repetir o texto. Quem vos recebe, a mim me recebe. Ele está falando com os discípulos que iam sair. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, a hora que nós hospedamos um irmão em Cristo, nós estamos como se estivesse hospedando o Senhor. É a mesma coisa que ele fala numa situação lá a respeito de quando nós visitamos um doente, por exemplo. Quando esteve visitar alguém com fome. Então ele fala assim: quando estive doente, foste visitar-me. Então eles perguntam: mas mestre, quando é que nós estivemos doentes e fomos visitar-te? Então ele responde: eu digo para vocês que todas as vezes que vocês visitaram um desses pequeninos, que fizeram a um desses pequeninos, a mim o fizeram. Então quem recebe ou recebia na época, ou recebe hoje, um obreiro ou um irmão itinerante, está recebendo como se estivesse recebendo a Cristo, é óbvio. É isso que ele fala aqui. E eu lembro de uma situação que nós enfrentamos, normalmente a gente enfrentava isso lá no seminário onde eu trabalhava, e de vez em quando chegava pessoas, qualquer hora. E uma vez eu lembro que uns amigos, uma família amiga minha, chegou lá em casa, e na hora do almoço. E aí ele disse assim, eu disse assim para ele: você chegou numa hora boa e vocês vão almoçar com a gente. Então ele disse assim para mim: eu não quero dar trabalho. E o que veio à minha mente naquela hora imediatamente foi assim: meu querido, meu irmão, servir dá trabalho. É isso que Deus trouxe na minha mente naquele momento: servir dá trabalho. Se você disser que servir e hospedar não dá nenhum trabalho, você estaria ou está sendo hipócrita, porque essas coisas dão trabalho. Não existe nenhuma renúncia em um serviço que não dê trabalho. Todo serviço a Cristo dá trabalho, exige renúncia, e servir dá trabalho, hospedar dá trabalho. Então, cooperar com a verdade, como nós temos nosso tema aqui hoje, ser cooperador da verdade, dá trabalho. Então, Gaio aqui foi um grande exemplo, e fica para nós aqui com um grande exemplo de alguém que tinha prazer em hospedar seus irmãos, porque ele tinha entendido muito bem, pelo menos Hebreus 13:2, que fala que alguém sem saber hospedou anjos. Continuando aqui a carta 3 João, nós nos deparamos aqui com uma próxima figura aqui, que azeda aqui um pouco a carta, chamado Diótrefes. E eu estava pesquisando o significado do nome de Diótrefes, porque os nomes orientais sempre tinham significados, nomes gregos, como é o caso dele aqui, que possivelmente ele pertencia à aristocracia grega. Então, o nome de Diótrefes significa nutrido por Zeus ou alimentado por Zeus. Quando eu li o significado do nome dele, eu me assustei e pensei: parece que o nome dele se encaixou muito bem com o seu caráter, porque Zeus era o deus do Olimpo, o principal deus do Olimpo, lá em Atenas. E nós sabemos pela Bíblia que por trás dos ídolos, dos falsos deuses, estão os demônios. Então, na verdade, Diótrefes, para ter essas atitudes que teve aqui, que são relatadas na 3ª carta de João, ele poderia, com certeza, estar sendo nutrido por um sentimento maligno e perverso por trás de tudo isso. Então, João, ele, depois de se alegrar com o fato de elogiar e se sentir feliz por Gaio ser uma grande bênção naquela igreja onde Diótrefes era também de um dos líderes também, ele diz aqui no verso 9 até o verso 12: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, então nós estamos entendendo aqui que é a mesma igreja de Gaio, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós, contra João, palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos,
como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Até aqui ele fala sobre Diótrefes. Eu gostaria de analisar um pouco aqui as colocações de João sobre esse indivíduo. Escreveu alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Exercer primazia, ser o maioral. Nós entendemos pela leitura bíblica aqui que provavelmente Diótrefes era um dos presbíteros, porque a igreja primitiva exercia a pluralidade de liderança. Então não era um pastor só na igreja, eram vários. Então as igrejas tinham 3, 4, 5 presbíteros. Então Diótrefes era um deles e possivelmente entendemos aqui, quase seria isso, que ele queria sobrepujar-se aos outros presbíteros, gosta de exercer a primazia. Alguns teólogos insinuam que talvez ele fosse um indivíduo de condição financeira boa, de família boa. Talvez isso tenha deixado ele um pouco prepotente, afora os pecados que ele guardava no seu coração. Então Diótrefes era esse indivíduo aqui, que gostava de exercer a primazia. Então João precisava tratar desse negócio aqui, precisaria dar um basta nisso daí, porque se Diótrefes continuasse com essa atitude, logo, logo ele criaria uma seita ali, sendo seguido por irmãos ingênuos e cegos que não estavam conseguindo enxergar esse indivíduo perverso dentro da igreja, onde existia Gaio e outros irmãos que eram bênção ali. Portanto, Diótrefes era um antagonista. E eu estava lembrando aqui também da segunda carta de João, que fala sobre os falsos mestres aqui, e na terceira ele fala sobre os mestres verdadeiros aqui. Mas na segunda carta ele fala sobre os falsos mestres, que pelo teste do amor eles demonstravam que eram falsos mestres, porque eles não passavam no teste do amor. Um falso mestre ele poderia ter uma boa aparência, ter uma boa oratória, ser uma pessoa muito educada e carinhosa, até conhecer a Bíblia até certo ponto bem. Mas quando chegava a hora de enfrentar o teste do amor, os falsos profetas e obreiros e falsos cristãos não conseguiam passar. Porque o amor de Deus ele exige renúncia. Agora, não é a questão do amor de eu pegar o que está me sobrando e dar para alguém, ou fazer obras de caridade com muita facilidade. O teste do amor aqui exige quando pede de mim uma renúncia do meu eu. E o caso aqui é a hospitalidade. Hospitalidade é um negócio que exige renúncia, porque às vezes a pessoa chega fora de hora. E não somente pelo fato de você hospedar está resolvido o caso, mas eu preciso hospedá-la primeiro no coração, e Deus está vendo a minha atitude lá dentro, se eu estou satisfeito com aquilo, se eu estou murmurando, hospedando alguém que chegou fora de hora. Precisa haver renúncia. Então, nesse caso de Diótrefes aqui, nós entendemos pelo texto de 3 João, quem pratica o mal não é de Deus, então João coloca Diótrefes aqui possivelmente na linha aqui daqueles que são falsos mestres, na fila dos falsos mestres. Ele não passou no teste do amor, porque ele não estava disposto de forma nenhuma hospedar os estrangeiros recomendados por João. Por outro lado, ele não estava considerando o próprio apóstolo João, que era muito respeitado nas igrejas da Ásia. Ele não estava respeitando ele, talvez um grande nível de ciúme que esse indivíduo tinha, pela influência que João tinha nas igrejas. Então ele de forma nenhuma, diz aqui no verso 9, ele não nos recebe, ou seja, não recebeu a carta, não deu acolhida àquilo que João queria que a igreja pudesse ouvir pela sua carta. Então ele diz, quando eu for aí, eu vou pôr um fim nisso. Eu vou lembrar as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Além de ser alguém que gostava de exercer a primazia, ele era um indivíduo maledicente, um indivíduo perverso que esfaqueava as pessoas pelas costas. Eu vou mostrar para ele as palavras que ele fala maliciosamente contra nós, e não satisfeito com isso, ele não acolhe os irmãos, ou seja, os obreiros itinerantes. E se alguém que quer hospedar essas pessoas, ele não deixa e ainda expulsa da igreja as pessoas que querem hospedar os obreiros.
E eu pergunto, você gostaria de ter um líder na sua igreja dessa forma, desse jeito? Muitas igrejas têm, e às vezes os crentes, por serem tão ingênuos e cegos, não conseguem enxergar esse autoritarismo perverso, que possivelmente um indivíduo desse nem convertido seja. Basta observar a sua vida que a gente descobre, e você que tem ligação com algum tipo de líder dessa forma, você tem que observar os seus frutos, como João Batista disse, pelos seus frutos os conhecereis. Então, além de exercer primazia, Diótrefes gostava de falar mal do apóstolo João e de outras pessoas por trás, então era um indivíduo muito maledicente. Ele exercia autoritarismo, proibindo as pessoas e ainda expulsando, ou à força, ou pelo um princípio de exclusão da comunhão, de qualquer forma, estava usando um autoritarismo que não tinha direito. Ainda mais se são vários presbíteros que governam a igreja, uma pessoa sozinha não pode fazer isso. Ele tem que ter conselhos e comunhão para tomar decisões, então isso passou muito longe desse indivíduo chamado Diótrefes, que não passou no teste do amor. Então, para a gente conhecer bem um falso cristão, um falso obreiro, o teste do amor revela muito bem isso daí. Agora, você pode perguntar, mas quem pôs esse indivíduo lá? Quem pôs Diótrefes lá? Deus permitiu colocá-lo lá. E por que às vezes Deus permite colocar uma pessoa ruim desse jeito para liderar uma igreja ou estar no meio dos líderes? Porque as pessoas querem. Eu estava estudando esse texto aqui, dessa carta, e pensando no povo de Israel no Velho Testamento. Eles sofreram um grande problema de serem assediados por muito tempo e tentados por muito tempo pelas nações ao redor, porque simplesmente no livro de Juízes ele diz que as tribos, e vai citando um nome de cada vez das tribos de Israel, tribo de Gade não expulsou, tribo de Naftali não expulsou tudo, tribo de Aser não expulsou, tribo de tal não expulsou. Então Deus falou assim, já que vocês fizeram isso, elas vão ficar como provação diante de vocês. Então agora Deus deixou as nações ao redor, que deveriam ser expulsas pelas tribos de Israel, que eles não quiseram expulsar, para ser um problema, uma pedra no sapato desse povo, para prová-los. E quando eles estavam insatisfeitos com Samuel, por exemplo, eles pediram um rei. Eles escolheram. Nós queremos um rei. Então, Deus disse para Samuel que eles não estão rejeitando você, mas é a mim para que eu não reine sobre eles. Então, Deus disse para Samuel, explique para eles, Samuel, as responsabilidades que um rei terá sobre eles. Então, ele citou várias obrigações que o rei deveria exercer sobre o povo e a autoridade que teria sobre o povo. Uma delas era dominar as pessoas, seus bens, e por aí vai. Depois que Samuel colocou todas essas exigências que um rei teria sobre o povo, ele disse, mas nós queremos um rei como tem todas as nações. Então Deus disse, dê. E aí Deus deu a eles um rei muito grande, de aparência muito boa, porque eles estavam querendo aparência, estavam querendo um rei como as nações tinham. Nós estamos vivendo pela aparência. Então Deus deu um homem muito alto, que ele diz que o mais alto batia no ombro de Saul. Mas vocês veem a tristeza que foi. Deus permitiu? Deus deu porque eles pediram. Deus não foi responsável de forma nenhuma por colocarem Diótrefes ali. E por igrejas colocarem líderes sem ter um prévio conhecimento. Eu já passei por muitos conselhos de pastores, tive o meu e examinei muitos outros, e eu vejo que a preocupação principal nesses conselhos de examinar o candidato ao pastorado é a sua capacidade de conhecimento, cabedal de conhecimento teológico, a cultura desse indivíduo. Isso está acima parece de qualquer outra coisa, inclusive do caráter em si, porque a pessoa está sendo examinada, ninguém conhece ele. No caso de Diótrefes aqui, possivelmente é nome de muito conhecimento, uma boa oratória, boa educação, mas na hora que ele assumiu o posto, ele começou a mostrar quem de fato ele era. Então, as qualificações de Tito, por exemplo,
Diótrefes não se encaixava em nenhuma delas, e esse homem estava no meio da igreja causando um grande dano, um grande prejuízo. E João escreveu essa carta aqui severamente, eu vou tratar isso com ele. Aqui na carta de Paulo a Tito, por exemplo, temos algumas qualificações que um presbítero deve ter, que nós não vemos nada disso em Diótrefes. Então Paulo diz assim para Tito que ele deixou Tito em Creta para organizar as igrejas ali na liderança das igrejas da ilha de Creta. Então ele fala, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante. Diótrefes caiu nessa aqui. Não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso de torpe ganância, cobiçando posto alto acima de todos. Antes, hospitaleiro era o que Diótrefes jamais foi. Amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Não se encaixa em lugar nenhum. Qualquer pessoa que se candidatar hoje, e se candidatava lá no início, e se candidata hoje para o cargo de bispo, presbítero ou pastor, seja o título que você queira dar, se ele não se encaixa aqui nessas qualificações, ele está reprovado por Deus definitivamente. A não ser que ele mude seu caráter com o tempo. Mas ele precisa se encaixar aqui. Então, se alguém chegar a dizer, fulanos, eu gostaria de ser o pastor dessa igreja, Deus tem me chamado para ser pastor, então ele tem que passar pelo teste das qualificações. Não tem nenhum mistério nisso. Se essa pessoa se encaixa nessas qualificações e tem o desejo de ser um obreiro de Deus, ele está mostrando que ele foi chamado para esse ministério, mas ele precisa se encaixar. Diótrefes estava completamente fora. Então, possivelmente, a ingenuidade dos irmãos da igreja de Creta ou a camuflagem muito bem feita de Diótrefes enganou por um certo tempo e depois ele acaba se revelando quem era. Então, esse homem aqui azedou um pouco aqui a carta e a igreja também de Éfeso e deixou o apóstolo João muito triste com isso. Mas ele tinha mais motivo para se alegrar do que se entristecer. Quando ele fala sobre Demétrio, é outra pessoa que Deus usou grandemente. Demétrio, ele aparece no verso 12, só no verso 12, mas tem um tríplice testemunho de Demétrio aqui, só num versículo. Esse nome aqui, chamado, no caso Demétrio aqui, ele tem um significado, porque ele é um nome que vem de Deméter, que significa deusa terra-mãe. Então, ele é consagrado a deusa terra-mãe. Então, possivelmente, ou com certeza, sua mãe, seu pai lá, sua família, tudo adorador de deuses gregos. Então, em homenagem à terra-mãe, que hoje chama-se Gaia, colocaram o nome nele de Demétrio. Se fosse mulher, talvez colocaria Deméter, mas como foi homem, colocou Demétrio. Só que agora Demétrio não era mais consagrado à terra-mãe, a Gaia. Agora Demétrio era consagrado ao Salvador Jesus Cristo, que o salvou por misericórdia, graça e bondade e fez desse homem um homem verdadeiramente cristão, como diz no livro de 2 Coríntios, que Gaio e Demétrio se encaixam. Quem está em Cristo é nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Gaio e Demétrio foram homens que deram provas disso daí. E agora João, ele apresenta aqui Demétrio para Gaio, então possivelmente Demétrio era um dos obreiros itinerantes e possivelmente, com quase certeza, não podemos dizer certeza absoluta, mas com quase certeza era o portador dessa carta. Então agora João o apresenta para Gaio. Verso 12 ele diz, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. João precisava explicar para Gaio quem era esse homem que estava chegando, possivelmente com a carta para entregar para ele. Então João diz, a respeito de Demétrio, as igrejas dão testemunho a seu respeito. Meus irmãos,
Que coisa importante. As igrejas falarem bem de você. Aí você pode andar por todos os lugares no mundo, sem medo nenhum. Porque em qualquer lugar que você for, que te conhecerem, as pessoas vão dar bom testemunho de você. As igrejas davam bom testemunho dele, como as igrejas de Listra e Derbe, por exemplo, deram de Timóteo. Eu vou ler aqui um trecho de Atos 16 que fala sobre o caráter do jovem Timóteo. Versos de 1 a 3 do capítulo 16 de Atos. Quando Paulo chegou em Derbe e Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mãe judia crente, mas de pai grego. Dele davam testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Em Listra e Icônio, 2 cidades, conheciam Timóteo e davam ótimo testemunho dele. Então, quando Paulo chegou lá e ouviu isso, ele disse, é esse que eu vou levar comigo. Paulo estava muito interessado em companheiros de bom caráter cristão. Não estava interessado em saber se Timóteo era um eloquente evangelista de família oriunda de aristocracia grega. Não quero saber. Mas as igrejas de 2 cidades falam muito bem desse jovem que fora criado pela sua avó e pela sua mãe, recebeu da sua mãe e da sua avó a herança da palavra de Deus, e Paulo o levou a Cristo, esclarecendo outros pontos aqui que talvez seus familiares não deram. Ele chamava Timóteo de meu filho na fé. É esse que eu vou levar. E uma coisa que me chama muita atenção aqui no testemunho de Timóteo é que ele precisou somente da palavra de Deus para fazer dele um homem de Deus. Com certeza absoluta, não houve nenhuma estratégia humana para prender Timóteo, jovem, dentro da igreja, mas foi somente, única e exclusivamente a palavra de Deus, que Deus tanto valoriza e manda a gente valorizar. Foi que Timóteo valorizou e acompanhou o apóstolo Paulo até o final do seu ministério. Foi preso junto com ele, solto, preso de novo. Esse era o homem certo. Você está procurando pastor para a sua igreja? Veja como dão testemunho desse indivíduo. Quem dá testemunho? Qual o testemunho que dão sobre ele? Uma das qualificações para presbíteros em Timóteo 3 é que ele tenha bom testemunho dos de fora. E provavelmente esse indivíduo chamado Diótrefes aqui não tinha bom testemunho de fora. Mas Demétrio fala aqui que o testemunho dele era dado por várias igrejas. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, como aconteceu com Timóteo. Então, esse é o primeiro testemunho que é dado aqui no versículo 12, que é tríplice. O segundo é a própria verdade estava a seu favor. Até a própria verdade testemunha de Demétrio, quer dizer, a vida dele condiz com a verdade das Escrituras. Que não estamos falando de um Demétrio perfeito, coisa nenhuma, porque não existe. Nós estamos falando de um homem comprometido com as Escrituras e com o seu Deus. A própria verdade assinava embaixo a vida desse homem, aprovado por Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 16, em certo nome que ele cita lá, ele fala, saúdo fulano, aprovado por Deus. Aprovado. Era isso que Demétrio era. E além desses 2 testemunhos que eu falei que é tríplice, tem mais um, que é o próprio João. O próprio João fala bem dele aqui. E nós também damos testemunho de João aqui na carta, falando para Gaio. E sabes, Gaio, que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, possivelmente, Gaio não conhecia Demétrio, estava sendo recomendado por João, e só o fato dele ser recomendado por João era o que bastava para Gaio. A palavra de João não era questionada por ninguém. Claro, só por Diótrefes. Um indivíduo alimentado por Zeus, fomentado por Satanás para criar confusão e criar uma seita dentro de uma igreja da Ásia. Irmãos, o que nós estamos sofrendo hoje
é consequência do passado, porque naquela época, na igreja do primeiro século, já começou a acontecer problemas sérios de apostasia, de entronização de pessoas desse nível aqui, de falsas doutrinas, falsos mestres. Nós estamos vivendo hoje um tempo muito mais angustiante sobre isso, e a causa de tudo isso é porque, com o passar do tempo, foi se relaxando em relação às exigências da palavra de Deus. Disciplina, escolha de liderança, qualificações aprovadas, tudo isso foi abrandado, caiu no esquecimento. Então nós temos sofrido muito mais do que eles, porque naquela época eles exigiam muito mais. Vocês viram aqui no Didaquê a responsabilidade na hospedagem de pessoas que eram bem recomendadas e deveriam dar um bom exemplo em termos de se encaixar nesses princípios aqui, porque quem era obreiro verdadeiro, ele conhecia o Didaquê. Quem não era, não conhecia, então queria pedir dinheiro na hora de sair. Você já viu obreiros hoje pedindo dinheiro? Pode considerar falso mestre um indivíduo desse? Com certeza a igreja primitiva consideraria esses irmãos que se dizem obreiros pedindo dinheiro sem parar. Porque as igrejas não conseguem mais perceber isso. O testemunho de João era muito importante. Gaio podia ficar sossegado e colocar Demétrio na sua casa. João tinha uma boa fama, como tinha Gaio e Demétrio. Provérbios 22 fala um pouco sobre isso. Mais vale um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Eu pergunto, quem é que pode comprar um bom nome? Você pode ser muito rico, eu digo, meu amigo. Mas um bom nome com todo o seu dinheiro você não compra. Você não compra. Um bom nome é conquistado através do tempo. Um bom nome é conquistado através da submissão às Escrituras, à Palavra de Deus. Um bom caráter, ele é conquistado e não é fácil, não. Não tem dinheiro que compre, mas é muito mais valioso que o ouro depurado pelo fogo. Nós poderíamos dizer isso sem problema nenhum. Quem consegue comprar um bom nome? Ninguém. Ninguém. O elogio de João a Gaio e a Demétrio fica como um grande desafio para as igrejas de hoje. Nós precisamos de Gaios e Demétrios em nossas igrejas. Pessoas que são cooperadoras da verdade. Então João diz assim para Gaio, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Cooperando com esses irmãos, nós participamos do ministério desses obreiros e cooperamos com o nosso Deus, que está usando esses indivíduos para levar o evangelho a muitas cidades. Nós estamos indo junto com eles. Então, quando uma igreja sustenta obreiros, missionários, ela está cooperando com a verdade, participando do ministério desses indivíduos na retaguarda. Cooperadores da verdade. É um desafio muito grande para nossas igrejas hoje, porque esses homens eram novas criaturas. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Nossos pensamentos agora são pensamentos de cooperar com Deus e não sermos antagonistas de Deus, como éramos na incredulidade, como Diótrefes era um grande antagonista. Todas as igrejas, eu digo, existem Demétrios e Gaios. Eu conheço muitas igrejas, conheço a minha igreja, você conhece a sua, temos Demétrios, temos Gaios. Mas em muitas igrejas, não vou dizer que todas, mas em muitas igrejas tem Diótrefes, para a tristeza de Deus e da congregação da igreja. Tem muitos Diótrefes. Existe um termo até hoje que é falado sobre, é usado diotrefismo, que é um nome dado ao comportamento semelhante ao de Diótrefes, que se usa chamar de síndrome de Diótrefes, ou seja, um sujeito ambicioso por primazia, isso é diotrefismo. Então, um indivíduo ambicioso por primazia, ele vai ser o carro-chefe que vai puxar outros vagões atrás de si, como esses tremiões puxam aí várias carrocerias aí. A ambição puxa arrogância. A ambição puxa difamação. A ambição puxa ira.
e oposição a tudo aquilo que vai contra a sua vontade. É isso que Diótrefes fizera. Ele foi arrogante, não deixar ninguém receber os itinerantes, expulsá-lo da igreja. Difamador, difamando o próprio João, um homem que não merecia isso. Lembra de João? O que Jesus falaria dele? Na hora da crucificação, estava lá para morrer. Ele olhou para João e disse: eis aí a tua mãe. E disse para a mãe: eis aí o teu filho. Um homem que Jesus confiou os cuidados da sua mãe. Agora Diótrefes aqui estava sendo um empecilho, um antagonista de João, servo de Deus. Diotrefismo, nós podemos ver isso em muitas igrejas modernas, pastores autoritários, que expulsam pessoas de igreja, que disciplinam sem nenhuma sabedoria, que ensinam muito errado o que é disciplina, que não tem um pingo de amor e misericórdia pelo crente que cometeu algum tipo de pecado, que não tem intenção nenhuma de recuperá-lo, porque você não recupera ninguém pela arrogância, pela altivez de espírito. Você consegue reconciliar e salvar pessoas do fundo do poço quando você manifesta amor e misericórdia, juntamente com firmeza, justiça e tudo. Diótrefes não tinha nada disso, a não ser arrogância e tudo mais. Terceira carta de João nos ensina muita coisa. E eu pergunto para você, nós temos 3 homens aqui, na verdade 4 com João. Em qual desses homens aqui você que está me ouvindo se identifica? Lamentavelmente, se você sabe que você é um Diótrefes, perturbador de igreja. Eu conheço muitas igrejas, pastores que sofreram na mão de pessoas, de alguns dentro da congregação, que parece que o objetivo desse indivíduo é só derrubar o pastor. Se você é um Diótrefes, eu digo para você, Deus pesará sobre ti a sua mão. Agora, se você se identifica como um Gaio, como um Demétrio, como um João, eu digo, louvado seja Deus e continue nesse caminho na firmeza da palavra de Deus e tenha coragem de enfrentar os Diótrefes como João teve. O Senhor precisa de Gaios e Demétrios, de João na igreja. Deus não precisa de Diótrefes. Está fora. Pessoas desse nível têm que se converter. Era o que realmente Diótrefes deveria. Possivelmente esse indivíduo que estava pendente já para o lado das heresias e queria formar a sua seita e agora ele resiste à verdade. Mas Deus está te chamando para ser ou continuar sendo cooperador da verdade, ajuntar com Cristo, porque ele diz, aquele que comigo não ajunta, espalha, quem é por mim não é contra mim. Nós queremos estar ao lado do Senhor, não contra Ele. Então, sejamos cooperadores da verdade, vamos cooperar com a igreja onde nós pertencemos, que nós estamos cooperando com a verdade. Vamos cooperar com a obra missionária porque nós estamos cooperando com a verdade. Vamos cooperar com o ministério do pastor da igreja, da liderança, porque nós seremos cooperadores da verdade e vamos cooperar uns com os outros, porque assim seremos cooperadores da verdade. Que Deus nos livre de sermos um indivíduo parecido com Diótrefes. Deus tenha misericórdia de todos nós. Eu desejo a todos uma boa noite e que Deus nos abençoe até a próxima vez. Amém.